né, vamos dizer assim, uma campanha de verdade, numa campanha que vai durar hoje, terça-feira, comigo, professor Fernando Salles, coordenador do Colégio Manuel Ribeiro, né, orientador do Colégio Manuel Ribeiro, terapeuta, né, pastor também. Deixa eu me apresentar para você aqui, conselheiro cristão, pai, marido, professor, aluno da vida, filho, né, alguém que diariamente tem por meta ter experiências no tocante ao que eu posso fazer por alguém para que a minha vida fique melhor. Eu quero até deixar esse mantra para você, esse conselho, essa dica, né? Se você quiser ficar bem, no momento em que você não está muito bem, faça o bem a alguém. Todas as vezes que você percebe que alguém ficou bem, com o bem que você fez, você fica melhor. Então essa é a dica inicial. Vamos falar da nossa programação para já seguir, né, de maneira pontual, para que você que está aqui, né, possa saber de informações que, na verdade, traz você para um lugar de aproximação com esse momento, com essa semana, né? Você que é aluno, você que é funcionário, você que faz parte da gestão, você que é família, né? Estamos, de fato, trabalhando a realidade da saúde emocional e mental, o autocuidado de forma geral. Estamos, na verdade, fazendo um cerco no ecossistema do Colégio Manuel Ribeiro para que possamos ter um mapa socioemocional de como, de fato, estamos. O que estamos carregando no peito, se precisamos desabafar, se realmente estamos atentos, se estamos sensíveis para perceber a necessidade de escutar, a necessidade de dar um abraço, apertar a mão, olhar no olho, a necessidade de tão somente estar do lado para que a pessoa saiba que ela é importante, para que ela saiba que ela tem um valor, para que de fato ela se sinta pertencente desse ecossistema. E isso não está limitado somente aos alunos, professores, funcionários, diretora, coordenadores, mas a você pai, você mãe, você tia, você avó, você primo, você prima, você que entende através dessa mensagem que está chegando até você, que ela se refere a você, não como alguém distante, mas como alguém que a gente quer perto. Né? Essa semana ela vai ser composta de lives que começa hoje, como eu acabei de falar, que essa introdução é comigo, né? Sendo que amanhã, na quarta-feira, teremos a participação de um assistente social, né? Rosimeire estará conosco, especialista em dinâmicas socioeducativas, vai falar um pouco das questões socioemocionais, falar um pouco dessa questão de autocuidado, com base na expertise que ela tem. Vamos também avançar na quinta-feira para termos mais um assistente social, Dayana, conosco, né? Uma especialista na realidade inclusiva da educação. Então tem uma bagagem muito boa, uma bagagem maravilhosa, e vai trocar conosco informações para você pai, você mãe, você tio, você tia, avó, você aluno, aprender e despertar e de repente exercitar, porque traremos dicas extremamente práticas para que você realmente no seu dia a dia coloque em ação essas sugestões e perceba ao seu redor como que de fato ficará mais claro para você a identificação de repente pessoas que precisam que você aperte a mão e transmita uma energia positiva, que você dê um abraço caloroso, para que você libere a chamada ocitocina, que é um hormônio que fala do amor, da felicidade, que ele é liberado quando nós paramos para abraçar uma pessoa por minimamente 20 segundos. Você libera ocitocina. A pessoa do outro lado, ela sente esse calor humano, ela desperta para uma realidade de pertencimento, e isso traz uma mudança significativa para o dia dessa pessoa. As lentes que ela passa a ter da realidade de vida passam a ficar mais claras, perdem a distorção da dor e dessa forma uma nova versão da vida dessa pessoa vem para fora. Na sexta-feira teremos a presença da psicóloga Verônica, uma especialista no acompanhamento terapêutico de cognitivo comportamental para de fato trazer orientações, para também, né, nos ajudar com a bagagem que ela tem, a fim de que no sábado há um convite que vai, né, a partir de hoje, estou falando aqui agora, né, extraoficialmente, mas vai seguir nos grupos, né, da educação infantil até o ensino médio, dos pais, a necessidade que nós entendemos que a escola precisa ser esse ambiente acolhedor, para que tenhamos uma roda de conversas presencial, onde você pai, você mãe, que de repente, na medida em que a gente foi desenvolvendo o conteúdo, você entende que a sinalização aponta para o seu lar, aponta para o seu ambiente doméstico,
aponta para a relação que você está tendo com o seu filho, com a sua filha, ou de repente com o seu cônjuge, de maneira estremecida, talvez fragilizada, quem sabe vulnerabilizada, de repente tóxica, saiba, existe a possibilidade de uma mudança com brevidade, em curto prazo. Na medida em que a sua mente muda, tudo muda. Mas se você não muda, nada muda. E a realidade é, a forma como que você vê a vida é somente um ponto de vista. Na verdade, existe uma amplitude de percepções que você pode ter na medida em que você fala, na medida em que você conversa. Como diria Freud, a cura muitas vezes vem pelo diálogo. Vem pelo fato de você repartir com alguém o peso do seu fardo. Existiu uma cliente do renomado Sigmund Freud que dizia o seguinte: quanto mais eu falo, mais eu me curo. Minha esposa fez uma pontuação aqui agora, eu gostaria que você me desse um feedback. Você está me ouvindo bem? Você está me escutando legal? Eu acabei não pedindo feedback de ninguém. Você que entrou, você que está aqui, está me escutando bem? Me dá um feedback aí só para eu saber. Eu sei que aqui, né, no meu perfil, está correndo tudo tranquilo, mas aqui no Manuel Ribeiro, alguém pode me dizer se está me escutando bem, está me escutando legal? Dá um legal para mim, escreve algo aí no chat, por favor, interage comigo para eu poder saber e a gente já avançar de maneira mais profunda no conteúdo. Temos muita coisa para falar. Sim, estou sim, obrigado. Né? E deixa eu ver quem é que falou aqui comigo. Não deu para identificar o nome, mas agradeço. Estou vendo aqui Jeane, sim, valeu, obrigado. Muito obrigado, está escutando assim, massa, posso seguir. Então assim, indo para a parte... Bom, voltando para Sigmund Freud, ele tinha uma cliente que dizia para ele que quanto mais ela falava, mais ela se curava. Quanto mais você dialoga, quanto mais você reparte do fardo que você carrega nos ombros, da situação que te traz um nó na garganta, com uma pessoa, obviamente, experiente, com alguém sensível, não necessariamente, né, a gente não vai descartar, obviamente, o atendimento profissional de pessoas capacitadas e de pessoas qualificadas que terão, por sua vez, uma bagagem de ferramentas e estratégias que, de fato, te ajudará a desenrolar essa situação, a, de fato, desenvolver a chamada perspectiva. Guarde essa palavra, perspectiva, que é a capacidade ou a habilidade que você desenvolve que te capacita a enxergar além do que você vê. Então isso geralmente acontece quando você encontra alguém que tem a disposição de estabelecer uma escuta sensível, tendo tempo de qualidade e se importando com a sua mensagem, com o seu diálogo, com o seu conteúdo, com aquilo que você está falando, tendo uma disposição empática para que, de fato, na medida em que ela começa a ter uma ideia do que você está pensando, ela também começa a ter a sensibilidade para com aquilo que você está sentindo. Porque é assim que nós funcionamos do ponto de vista neurológico. Nós pensamos e, de acordo com aquilo que pensamos, nós traduzimos o que pensamos através de como nos sentimos. E a forma como que nos sentimos, ela acaba manifestando ações e reações no nosso comportamento. E é justamente aqui que a gente quer pontuar esse momento tão especial que estamos vivendo, no nosso ambiente maravilhoso do Colégio Manuel Ribeiro. Tivemos aí falando agora do Fundamental 2 de Ensino Médio, 2 projetos maravilhosos que acabaram de acontecer e que foram de maneira, como eu posso falar, com grande excelência, agradecendo aqui publicamente aos nossos professores, um time que está fazendo a diferença, agradecendo aos nossos funcionários que também fazem, vestem a camisa nos bastidores e se apresentam também para que tudo aconteça bem, para que os nossos alunos realmente se sintam acolhidos e amparados, a fim de que possamos realmente dar o nosso melhor no dia a dia. Hoje estamos aí tivemos um dia de eventos do Fundamental 1, né? As crianças brilhando, né? Um parabéns aí, deixa eu bater palmas aí para o time do Fundamental 1, nossa coordenadora Giovana, parabéns, o time de professoras ali, as crianças animadíssimas, né? Com a chegada da primavera, ali brincando, ali dançando, foi muito lindo, tanto pela manhã quanto pela tarde. Contudo, quando nós, né, ao conversar com a Proedinal, falar para o setembro chegou, é setembro amarelo, é um período em que, de fato, o Brasil e o mundo para poder dar atenção às pessoas que, de maneira silenciosa, carregam dores, carregam angústias, carregam traumas, carregam bloqueios e, por vezes, entendem de forma distorcida que a única solução é tirar a própria vida, o bem mais precioso que ela tem. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar passar em branco, e isso justamente no nosso ambiente, ambiente escolar, ambiente educacional,
ambiente de troca, ambiente de transformação, ambiente em que o exemplo, né, não somente as questões sistemáticas pedagógicas que fazem parte quando tratamos da língua portuguesa, da matemática, da história da geografia, são de fato fundamentais, mas essencialmente o seu estado emocional faz toda a diferença para que você absorva bem todo o conteúdo que a escola, na sua organização político-pedagógica, tem para te dar. Não somente você, aluno, estudante, seja agora me referindo mais ao meu segmento, Fundamental 2, ao ensino médio, mas também eu quero falar com você, pai, falar com você, mãe. O núcleo, o seu ambiente doméstico, ele pode ter algumas tipificações que, a depender da estação que esteja passando, porque é passageiro, tá? Nós estamos aí vivenciando situações na nossa vida que tendem a passar. Guarde essa frase também, né? Se o que é bom passa, quanto mais o que é ruim, tudo passa. O detalhe é o que aprendemos com aquilo que passa. Se nós, de fato, passamos a desenvolver uma melhor versão de nós mesmos com aquilo que vivenciamos. Se nós conseguimos, de fato, desenvolver um senso de resiliência, uma blindagem emocional que nos dá, de fato, o entendimento, a maturidade para lidar melhor nas próximas oportunidades cíclicas que a vida nos dá de sermos pessoas que agora, que passaram pelo que passaram, estão prontas para ajudar pessoas que de repente vão passar por aquilo que nós passamos. Então, entendemos que se fez necessário, né, sentamos, pensamos e estabelecemos uma programação nessa semana, nesses 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta-feira, para sentarmos e conversarmos dos questionários socioemocionais que foram aplicados na escola. Nós aplicamos questionários socioemocionais referentes às dores emocionais mais desafiadoras que geralmente crianças e adolescentes enfrentam. E, consequentemente, estamos agora desenvolvendo um mapa socioemocional sala a sala. Né? Isso inicialmente do 6º ao ensino médio, mas se estendendo em toda a escola. Né? Já tivemos aí a oportunidade de ver isso juntamente com os professores, cada um deles também já passou pelo mapa socioemocional, já temos os resultados para posteriormente termos a nossa roda de conversas com os profissionais. Amanhã vamos aplicar para os funcionários, pessoal do apoio, também para a gestão. O Reginaldo vai fazer o questionário, eu vou fazer o questionário, Giovana vai fazer o questionário, para identificarmos quais emoções, por vezes, estão ali de maneira recorrente e trazendo um peso, quem sabe, de frustração, de cansaço, de angústia, e que às vezes não sabemos traduzir. E quando não lançamos luz para dar foco, nós passamos a desenvolver a chamada ansiedade, que traz uma distorção da realidade e um distúrbio comportamental de irritabilidade, impulsividade, tristeza, agressividade, coisas que por vezes o aluno manifesta, de repente o professor não vai trabalhar por estar se sentindo assim, de repente o gestor está um pouco calado, monossilábico, de repente é o funcionário que está às escondidas, não quer aparecer, de repente é a família que se sente, né, como que recentemente atendi uma mãe e ela chorava ali na sala, poxa professor, o senhor deve estar pensando, eu falei, não mãe, eu não estou aqui para julgar a senhora, eu não estou pensando acerca da sua incompetência ou da sua negligência, por favor, não é isso. Nós aqui, nesse momento, Colégio Manuel Ribeiro, na gestão do professor Fernando Salles, na coordenação e também no SOI, né, com todo o apoio, carta branca da professora Edinaldo, nós estamos aqui com um propósito, tendo por verbo, um verbo de ação, que é um verbo que governa o nosso trabalho, que é o acolhimento. Não o julgamento, mas o acolhimento. Acolher para escutar. Na medida em que eu escuto, na medida em que eu percebo, ou seja, na medida em que a perspectiva se desenvolve, nós ganhamos muito mais, nós crescemos muito mais, nos fortalecemos muito mais e, consequentemente, experimentamos muito mais melhores resultados com os nossos alunos e, consequentemente, na relação de parceria com as famílias. Então, essa mãe brilhou os olhos quando eu falei para ela que o meu posicionamento não era para julgá-la, mas ali para desenvolver uma escuta ativa e sensível para acolhê-la. Então, naquele momento, ela pôde então desabafar, sentir-se de fato pertencente àquele ambiente. Eu quero já externar isso para você, pai, que está aqui assistindo. Não importa se você não é do segmento Fundamental 2 ou do ensino médio, você faz parte da família Manuel Ribeiro, sinta-se acolhido. E se não faz parte, venha fazer parte, porque nós queremos acolher você também. Então, entendemos que, diante dos questionários que nós fomos desenvolvendo, no tocante às famílias, porque assim, hoje foi distribuído, foi enviado no grupo das famílias um questionário para que nós possamos ter uma noção, na medida em que as famílias se permitirem,
isso é fato. Nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. O médico não pode curar o doente que pensa que não é doente, a pessoa que pensa que não tem ajuda. Disse Jesus certa vez, que ele tinha vida para os doentes, não para os sãos. Só pode receber ajuda quem reconhece. Só se cura quem reconhece. Só de fato pode experimentar uma nova versão quem enfrenta. Você não consegue curar o que você não enfrenta. Você não consegue curar o que você não confronta, ou seja, aquilo que você fica de frente para reconhecer que realmente eu tenho essa situação, estou passando, repetindo, passando por este problema, mas isso não é um ponto que resume a minha história, isso não é um ponto que define quem eu sou, mas uma fotografia que determina o meu status emocional, que é momentâneo, passageiro, a depender da minha disposição de buscar ajuda. E é por isso que estamos aqui, entendendo que juntos somos mais fortes. Então, hoje foi um questionário, né, no grupo das famílias. Você pai, você mãe, pode verificar. E você que de repente, poxa professor, no Fundamental 1 eu não recebi, quero receber, quero fazer o questionário. Esse questionário ele tem 20 questões, cada questão tem quesitos e para cada quesito tem pontuações. As pontuações, elas vão dar um somatório ao final desse questionário e esse somatório ele vai pontuar uma classificação em relação ao seu lar. Em relação ao seu lar, porque as crianças que estão conosco no dia a dia, no ambiente escolar, que é um outro ecossistema, ela se desenvolve ou não com base naquilo que ela traz de bagagem do seu ecossistema essencial e básico, que é a família. Né? E nós entendemos isso de maneira muito simples, pontual e objetiva, não tendo como que negociar essa realidade, porque a escola ela é uma extensão, ela é uma parceira que de fato abraça essa criança para de maneira cooperativa caminhar com a família numa parceria. Mas pense você, né, nesse estudo que nós desenvolvemos e a partir desse questionário nós conseguimos identificar 4 tipos de lares. E esses lares serão identificados na medida em que você desenvolve esse questionário. E, professor, quais são as tipificações? Quais são as classificações dos lares para a gente poder avançar para a relação dos alunos? Tá? Os lares, eles podem ser identificados como lares acolhedores, são lares calorosos, onde o diálogo, onde o tempo de qualidade, onde as linguagens de amor, elas acontecem como as palavras afirmativas, valorizando cada um, pai, mãe, tio, tia, ou tão somente o ecossistema básico, né, que é o pai, a mãe, os filhos. Ali existe aquele momento de DR, discussão da relação, do relacionamento, mas não de forma tóxica, mas sim com palavras afirmativas, palavras que falam do valor, da importância, do quanto que essa pessoa pode ir além na medida em que ela entende, passa a aceitar a orientação, passa a aceitar a exortação, a correção e tudo. Né? Existem coisas que o filho não teme que os pais se separem. O filho que de repente a mãe vai agredir o pai ou o pai vai agredir a mãe. Por quê? Porque é um lar acolhedor. Se você fizer o questionário, você vai identificar se o seu lar é acolhedor ou não. Em segundo lugar está o lar do diálogo. O lar acolhedor é o lar cuja maturidade emocional está no nível de sensibilidade ao ponto de que as coisas acontecem e até aquilo que aparentemente é negativo, na verdade fortalece ainda mais a relação do lar acolhedor. Né? É a frase de Nietzsche que diz: aquilo que não me mata me fortalece. Aí em segundo lugar vem o chamado lar do diálogo. É o lar em que de repente, por conta da rotina e da vivência dessa família, o ajuste econômico, financeiro, status quo, faz com que, por vezes, não haja esse tempo, né, para que, de fato, as coisas se desdobrem naquele relacionamento contínuo diariamente, mas existe nessa família a certeza de que a necessidade de atenção ela não é negociável. A necessidade de dar atenção para o esposo, para o filho, a necessidade de ter um final de semana para reunir a família, para sair, para conversar, para viajar, é algo fundamental no alicerce, na base, naquilo que estrutura esse lar. Então, por conta desse tempo de qualidade, o diálogo ele acontece. E quando o diálogo acontece, existe a percepção dos estados emocionais e, consequentemente, a sensibilidade para a correção das situações que, de repente, estejam em desajuste. Em terceiro lugar, veio o lar em transição. O que é o lar de transição? O lar de transição é aquele lar que passou por um processo de vulnerabilidade. Geralmente é um lar onde há uma perda, geralmente é um lar disfuncional, em que a mãe é mãe solo, né? Ou que de repente
acabou de haver um divórcio e ali há um ajustamento, mas dentro dessa realidade que passa por um momento de instabilidade, existe, porque é uma transição, né, da vulnerabilidade, da fragilidade para o diálogo. A necessidade de ter a percepção do filho, porque, infelizmente, quando existe um momento em que o divórcio acontece, em que a separação ela é uma opção, né, não existe a relação de ex-filho, né, existe, infelizmente, ou ex-pai ou ex-mãe, vai existir o ex-marido e a ex-esposa. E no momento em que esse lá racha, né, em que o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, a depender de como que foi o término, se foi litigioso ou não, essa criança sofre. E por vezes silenciosamente, mas o ambiente onde ela se sente mais à vontade, que é o ambiente escolar, onde ela está ali com os seus pares, os seus semelhantes, essa criança ela acaba reverberando de maneira inconsciente aquilo que ela carrega como uma dor, aquilo que ela carrega como uma angústia. E eu vou dizer para vocês, hoje, vou falar um pouco do mapa da turma do 6º e 7º ano, né? Da turma mais jovem que nós temos no Fundamental 2. Amanhã nós começaremos do 8º ano, né? Na quinta-feira do 9º da primeira série, e na sexta-feira começaremos sobre a terceira série, a segunda e a terceira série, né, do ensino médio. E para vocês terem uma ideia, a gente tem ouvido crianças falarem que se sentem sozinhas, mesmo estando no ambiente com seus pais, se sentem só, né? Muitas crianças, nos seus questionários, foi atestada a presença do medo, né? Medo, insegurança, ansiedade, agressividade, impulsividade. E nós falaremos um pouquinho dessas emoções, que são as emoções mais recorrentes, de maneira desafiadora, entre aspas, negativa, que as crianças e adolescentes enfrentam e que, por vezes, a depender do ajustamento do seu ambiente doméstico, né, ela passa a ter dificuldade de se relacionar com seus pares em outros ambientes. Então, nós temos que... Só um momentinho aqui para a gente ajustar. Eita! Pronto, ainda está aqui, só que baixou um pouquinho aqui a luminosidade do outro perfil. Nós temos, então, que ajustar essa realidade tendo uma percepção, porque por vezes essa criança ou esse adolescente, né, compromete o momento de aula, né, está saindo da sala todo o tempo, está criando caso com os colegas, está sendo agressivo, seja com palavras, seja de forma física, né, está recorrentemente indo para a coordenação, recebendo advertências, e por vezes a gente acaba olhando para a criança como problema, mas ela não é o problema. Desculpe falar um pouquinho rápido, vou até falar mais pausadamente, porque mexeu com o meu coração, né? Já são mais de 25 anos caminhando aí, vivendo apaixonadamente, né, essa vivência escolar na educação, seja ela pedagógica, das crianças do infantil, das crianças do Fundamental 2, dos adolescentes e jovens de ensino médio, seja no andragógico com os adultos, né? Eu costumo falar para os nossos alunos que eu não trabalho no Colégio Manuel Ribeiro, né? Eu me divirto. São poucas pessoas que têm a oportunidade de ter prazer com o que faz, de maneira tal a não sentir peso com o que faz. Para vocês terem uma ideia, trabalhando ali nas vésperas do nosso projeto, eu saí da escola terminando os questionários para serem aplicados em relação a essa semana do Setembro e você pai, mãe, mesmo que seja diante de situações conflitantes, momentos que a gente tem que experimentar certa hostilidade, orgeriza por conta da incompreensão que a família carrega, muitas vezes diante de uma visão distorcida de um assunto que a criança leva para casa, mas no ambiente escolar nós estamos ali prontos para dar o abraço dessa família e levá-la a ampliar o raio de visão e perceber o nosso lugar de parceria, porque não somos adversários, não estamos em polos opostos, muito pelo contrário. Se estivermos em polos opostos, quem perde é a criança e quem perde a educação e, consequentemente, o futuro se torna comprometido. Então, voltando, né, falando do último lar, porque eu falei do lar acolhedor, falei do lar do diálogo, falei do lar de transição, e agora eu quero falar do lar vulnerável, do lar fragilizado. E esse é um lar que dificilmente as famílias reconhecem, porque reconhecer é dizer eu estou com problema.
humildemente colocar os pés no chão e reconhecer a necessidade de ajuda. E isso é sério. Por vezes nós encontramos famílias que dizem, não, eu já fiz de tudo, e a gente sabe que não fez. Por quê? Porque a criança não mudou. Não mudou. E a gente percebe, eu tenho 46 anos, sou da década de 70, 77, e eu venho de uma fase em que os pais não precisavam falar muito não, viu? Era só olhar. Era só olhar, meu querido. Era só olhar, minha querida, e pronto. A mensagem estava passada. Não precisava aumentar a voz. Era tão somente olhar. Era minha mãe olhar, eu já sabia. Eita, tô frito. O macaco sabia o galho que pulava, parceiro. Não, a coisa era muito simples. E não tínhamos, né, questões de instabilidade emocional. Eu não sei quem aqui pode concordar comigo, que está aqui presente. Era uma realidade muito tranquila. Né? Eu estou até rindo, emocionado, por quê? Porque eu lembro que na minha fase infantil, ou a fase do fundamental 2 até o ensino médio, passei por alguns momentos, e que eu ouvia minha mãe dizer, eu não estou nem preocupada se você está gostando ou não. E hoje eu estou citando isso por quê? Porque o lar de vulnerabilidade, os pais negociam com os filhos. No lar de vulnerabilidade não tem autoridade paterna ou materna. No lar de vulnerabilidade, a criança, ela trata esse adulto como se fosse alguém como ela. Ela não vê alguém para dar limites. E note, os limites não são, como que muitos pensam, algo impositivo de maneira coercitiva, tão somente para ter o prazer de dizer, eu estou dando ordem, você vai cumprir. Os limites, eles preservam. Dizer você não vai, dizer não, é preservar essa criança de informações das quais ela não pode acessar, porque ela não tem desenvolvida a maturidade e as habilidades que ela precisa para poder lidar com as questões que ela pensa que já sabe. Que ela passa a ser estimulada pelas telas, pelo celular, pelo tablet. Que os lares em vulnerabilidade não administram uma rotina, não administram uma disciplina, não tem filtro, não tem limites. O lar está vulnerável. Qual vai ser a consequência? A consequência dos lares vulneráveis, primeiramente essa criança, ela se rebela muito cedo. Ela se torna rebelde, arredia, como diria a minha falecida avó, espótica, uma criança para frente, uma criança que não respeita os adultos, uma criança que não reconhece de maneira nenhuma que ela é uma criança, ela pensa ser uma outra adulta, ela tem um vocabulário adultizado, né? Os adultos nesse ambiente ficam à vontade porque de alguma forma eles pensam não ter muito trabalho, mas o futuro reserva para ele lágrimas, porque infelizmente essa criança, na maioria dos casos, é um jovem que se torna estatística muito cedo. Vem de um lar vulnerável, de um lar que não tem limite, um lar que não tem governo, um lar que não tem olho no olho, um lar que não tem a disciplina, um lar que não tem orientação, um lar em que os pais não têm tempo para sentar e avaliar como é que está o meu filho, e detalhe, como é que eu estou na relação com o meu filho. Eu não sei se eu vou ter tempo aqui para trazer para vocês uma história que aconteceu comigo, muito forte entre mim e o meu filho, que me fez pensar muito. Né? Ainda ontem, né, minha esposa, antes de dormir, estava conversando com anos. E tem as suas questões na fase em que ele está passando, porque já está quase na fase de emancipação. Ele já está quase entrando na fase do jovem adulto, que são com os 18 anos de idade. Então eu só tenho mais um ano aí para estar caminhando com ele a fim de prepará-lo para que ele seja emancipado, para que ele entenda que agora as escolhas que ele fizer, as decisões que ele tomar, as consequências ele vai ter que arcar. Então, esse lar de vulnerabilidade é um lar que, consequentemente, é um lar abusivo, né? Essa criança, ela percebe certos abusos e ela se torna uma replicadora desses abusos. Ela passa a ser alguém que impõe a relação com os seus colegas, os seus pares, uma relação tóxica, né? Uma relação de manipulação, de dissimulação, porque, infelizmente, no lar vulnerável, ela não tem quem imponha limites. Ela não tem quem olhe para ela, quem de fato cuide dela como ela merece ser cuidada. E eu quero falar isso com muito respeito, eu quero falar isso com muito cuidado, para que não haja nenhum tom de julgamento. Esse é um tom de exposição, no sentido de trazer clareza para essa realidade. Existem mais detalhes que a gente não vai apurar aqui, nós vamos tratar na roda de conversas. Você vai ser convidado, você pai, você mãe, a estar participando conosco, um momento de celebração mesmo, um momento em que a gente quer brindar essa semana, né? Essa semana onde estamos celebrando a vida, né? Celebrando aquilo que a vida nos dá de melhor, que é a relação uns com os outros, é porque é através dessa relação que nós crescemos. Então nós temos esses 4 lares. E para você identificar se o seu lar, né, se aproxima
de uma dessas classificações, é só acessar os nossos questionários. Se você não teve acesso, por favor, manda aqui no direct, né, peça aqui no direct, que nós vamos enviar para você, para que você possa fazer o seu teste e posteriormente mandamos a pontuação com a classificação do seu lar. Agora avançando de maneira pontual para aquilo que nós já temos levantado de mapa socioemocional da nossa turma de 6º e 7º ano. Né? Já estamos no meio para o final, não sei quanto tempo. Nós temos aqui na live, pronto, já estamos caminhando para os 34 ou 32 minutinhos. E agora eu quero falar das nossas crianças. Tá? Eu quero falar do que nós identificamos ali e de forma mais recorrente, presente no cenário para as crianças do 6º e 7º ano. Crianças da faixa etária de 11 a 12 para 13 anos. O que está acontecendo com a cabecinha delas? Né? O que está acontecendo ali? O que elas estão carregando no peito? Que muitas vezes não tem como conversar. Eu tenho ali muitas crianças que, né, no dia a dia falam: professor, eu quero conversar com o senhor. Aí entra ali na sala, a gente bate um papo, algumas derramam algumas lágrimas, algumas a gente percebe que tem medo de comentar uma relação, um momento, ou melhor, uma relação que acontece dentro da sua casa, e esse é um momento de encorajamento desafiador, em que a escola se apresenta para abraçar você, família. E você só vai saber se a pessoa que está falando com você aqui nessa câmera é de verdade, se você me der a oportunidade de, juntamente com as nossas colegas profissionais qualificadas, profissionais competentes, poder escutar de maneira sigilosa e dar as dicas para que você possa experimentar, porque existem três abordagens para que você tenha resultados de curto, médio e longo prazo. Uma abordagem de impacto leve, que é a abordagem de baixo impacto, onde nós passamos sugestões em que você tem ali escolhas para, através de ações práticas, com base na escuta que vamos fazer, do que você está vivenciando, o que do ponto de vista da psicologia moderna, positiva, o que do ponto de vista do conselho, daquilo que é a jornada da humanidade, você pode de repente acolher e ali você experimentar paulatinamente, num prazo um pouquinho mais longo, porque de baixo impacto, né, as sugestões, você começa a experimentar mudanças na relação com o seu filho, no seu filho se relacionando com você, na relação do seu filho com a escola, na motivação dele de ser alguém para dar resultado, para te dar orgulho, para ver você pai sorrir, para ver você mãe sorrir, para ver você mãe querer se envolver com as atividades que ele faz, né, e você pai entender, né, de repente, porque assim, isso é mais para as mães, né, mas alguns pais aí são em minoria, né, às vezes ficam com aquele senso de que não está sendo um bom pai, não está sendo uma boa mãe, não está acompanhando bem, e começa a se acusar, começa na verdade a entrar num diálogo tóxico consigo mesmo, se tornando o próprio algoz, se tornando o próprio carrasco, o que não vai mudar, vai deixar você ainda mais vulnerável, mais estressada, né? Muito mais sensível ou até mesmo passivo de fazer escolhas equivocadas por uma distorção da lente da realidade causada por essa dor proveniente desse diálogo tóxico, né? Então nada melhor do que você dar a oportunidade, numa roda de conversas, de ouvir experiências, contar as suas experiências, se sentindo acolhido e fortalecido por um ambiente, de fato, que se interessa por você, tá? Porque são casos que, para mim, eles são sérios. Não temos como negligenciar. A infância passa uma única vez, e, obviamente, você que está me ouvindo, talvez existam pessoas aqui que experimentaram abusos na infância, não somente abusos físicos, mas abusos ideológicos, pessoas que experimentaram o abandono, a solidão, a rejeição, e ficaram caladas. Mas quer saber? Hoje, a sua condição adulta é uma condição de relacionamento emocional limitado. Talvez você não perceba, mas aquilo que às vezes não dá certo nos seus relacionamentos amorosos, afetivos, ou até de trabalho, profissional, o que quer que seja, são justamente as evocações da sua criança interior no tocante ao passado, que você talvez não lembre mais, mas que no seu subconsciente está lá a bagagem de memórias, infelizmente dolorosas, que não foram resolvidas, que não foram ressignificadas. Mas você está tendo essa oportunidade. Através dessas lives, nós vamos ter um bate-papo para que realmente você possa perceber se de fato você é essa pessoa e como que você pode ser ajudado, ajudada e resolver de maneira rápida, breve, com resultados, como que falei,
que podem ser de de baixo, médio e alto impacto. Aquilo que pode mudar numa semana, de repente até 2, 3 dias. Porque vai justamente de você querer encarar a dor. O quanto que a sua dor dói, e isso te leva a entender a necessidade de um despertamento, de um rompimento, porque existem dores que a gente sente para não sentir nunca mais, na medida em que a gente entende que é hora de dar um basta. É hora de se perguntar, olhando para o espelho, até quando isso vai continuar. Porque enquanto se continuar na sua vida adulta, seu filho vai sofrer. Enquanto se continuar na sua vida adulta, seu casamento vai sofrer, sua família ela vai experimentar, pequenas fissuras que com o tempo, tudo que é pequeno cresce. E quando você menos imaginar, está ali a ruína. Espere em Deus que não. Espero que você atente para aquilo que a gente está falando aqui e nos dê a oportunidade de ser um agente, alguém ativo na sua vida para te ajudar. Essa é a disposição do Colégio Manuel Ribeiro, essa é a disposição que a professora Edinalva nos autorizou a estar aqui no perfil da escola, ter esse bate-papo com você, família. Então, avançando para o cenário que nós encontramos, socioemocional, ali na vida das nossas crianças do 6º e 7º ano. Tá? Eu quero falar que isso é um retrato de um momento. Agora, é claro, se nós formos trabalhar caso a caso, alguns questionários estão com asterisco, onde teremos que ter uma nova abordagem, teremos que passar um novo conteúdo, um novo material, para constatarmos de maneira inequívoca que realmente aquilo que a gente percebeu com o primeiro questionário é fato. E aí é o momento da gente acolher essa criança e, consequentemente, estender o convite a essa família de forma pontual. Porque quanto mais saudáveis estivermos do ponto de vista emocional e mental, muito mais forte e muito melhores resultados teremos. Estaremos muito mais satisfeitos, estaremos realmente vivenciando a plenitude de vida. Dias memoráveis, dias inéditos, dias maravilhosos. Por quê? Porque estamos bem consigo próprios. Ok? Então agora, falando desse mapa socioemocional, me permita citar para você quais são as emoções mais recorrentes que estão envolvendo o nosso público, do 6º ano até o ensino médio. E quais delas, em relação ao 6º e 7º ano, estão mais presentes naquilo que nós avaliamos no mapa. Então aqui, nós temos a ansiedade, temos a insegurança, temos a tristeza, a raiva, o medo, a solidão, a frustração, a agressividade e a impulsividade. E pasmem, com crianças que no dia a dia, a gente ali, às vezes na hora do intervalo, vai lá na sala, professor, a gente vai jogar o 5-corte hoje, a gente vai jogar vôlei hoje, toda aquela brincadeira, mas de repente tem um que empurra o outro, tem um que de repente toma no outro, derruba o lanche do outro, tem umas que de repente coloca o dedo no rosto do colega e começa a falar de forma agressiva. No meio de todas aquelas crianças, você vai começando a perceber que tem uma coisa que não tá acontecendo bem. E diante desses aspectos, o que a gente percebe? Que um alarme, um sinalizador está apitando. Alerta, alerta. E por conta desse alerta, nós decidimos aplicar esses questionários para levantar esse mapa. E de maneira significativa, eu acabei não colocando aqui, mas deixa eu pegar, eu tenho como ver aqui agora. Vamos ver se está aqui. De maneira significativa, nós vamos divulgar a partir de amanhã os percentuais da presença dessas condições emocionais que são desafiadoras, frustrantes e, por vezes, as crianças não têm sabido como lidar. Eu ouvi crianças falarem que foram extremamente honestas. E quando ela fala, poxa, professor, você vai pensar que eu estou maluca. Algumas que, enquanto a gente falava da importância de ser honesto com aquele questionário, algumas que os olhos marejavam, só de ouvir falar, e quando pegaram as questões para fazer, os resultados se apresentaram. Nós percebemos, no 6º ano, a presença do sentimento ou da emoção do medo muito presente. Eu não julgaria somente pelo fato da aproximação com o final do ano, em relação a como que eles estão, do ponto de vista da sua bagagem pedagógica, do seu desenvolvimento de trabalhos. Por quê? Porque a escola está, graças a Deus, animadíssima com os projetos que estão sendo desenvolvidos, que estão dando relevância às notas, estão ajustando, nivelando conteúdos, então em relação a isso eles estão tranquilos. O que estava acontecendo, porque aqui eu vou pegar para você, deixa eu ver se eu encontro aqui, perguntas que foram feitas para que você entenda
né, o que essas crianças começaram a sentir com base no que elas começaram a pensar, refletir nos questionários. Deixa eu dar meu óculos aqui. Então, assim, perguntas do tipo: quando você fica nervoso ou nervosa na escola, como você se sente? Triste, frustrado, com medo, agressivo? Essas foram das perguntas, né? Dentre outras, que vai chamando a nossa atenção, como que, por exemplo, ó, essa aqui, ó, né? Tem uma, eu não estou encontrando aqui agora, que ela fala, tipo, se você não pode fazer algo que realmente queria, como você reage? Como você lida com os conflitos, né? Que, diga-se de passagem, lidar com conflito é uma habilidade que hoje o Ministério da Educação entende que as escolas particulares e públicas em todo o Brasil, escolas particulares e públicas precisam desenvolver habilidades para que as crianças e adolescentes aprendam a lidar com conflitos, aprendam de fato a se blindar, aprendam e entendam como administram isso. Agora, claro que isso parte da inteligência emocional, parte do quanto ela consegue ter base num autoconhecimento que vai, por sua vez, sendo aprimorado em cada fase de sua vida, mas entendendo que ela não é a opinião dos outros, entendendo que ela não tem que se tornar refém daquilo que as pessoas pensam delas. O que as pessoas pensam de mim é resultado das crenças que ela tem com base na impressão de algo que eu fiz ou deixei de fazer, mas isso não me resume. Hoje, como adulto, eu tenho clareza sobre isso e posso lidar claramente com as críticas das pessoas, sem, no entanto, ter que ser hostil com elas, ter que ser alguém que se ofende com o que alguém fala ao meu respeito, ainda que seja negativo ou até entre aspas, né? Eu vou colocar se ofende, eu vou repetir para ser redundante, no sentido de ser enfático, ainda aquilo que aparenta ser ofensivo, porque se torna ofensivo a partir do meu julgamento, e o meu julgamento é: eu paro para ponderar quem é essa pessoa, eu paro para analisar se o que ela fala de fato diz respeito a quem eu sou, tendo conhecimento claro da minha identidade, clareza da minha bagagem, do valor que eu tenho, porque o que ela vai falar de mim é o que ela vê no meu palco, os bastidores da minha vida, sou eu quem sei. E isso por quê? Porque eu encaro esses bastidores, eu não maqueio os bastidores, eu sei que sou alguém passível de erros e falhas e que por esse motivo deverei corrigi-las. Para quê? Para que a minha melhor versão se manifeste, ao invés de tentar camuflar e caminhar num senso de arrogância, num senso de prepotência, não percebendo que, na verdade, estou lidando com aquilo que não é real. E isso é amadurecimento. Isso, de alguma forma, fala de inteligência emocional. E a gente pode, sim, trabalhar isso com os nossos filhos, com as nossas crianças, né, para que elas possam se blindar e não ter a necessidade de, por vezes, estar cortando os próprios braços, se automutilando por não saber lidar com aquilo que está acontecendo de forma diferente do que ela gostaria que acontecesse. Né? A gente não pode dizer não para muitas crianças hoje. A gente não pode estabelecer limites e você não vai, sabe, para muitas crianças e adolescentes hoje. E isso é muito sério. Né? Então, amanhã, né, já quase encerrando aqui esse nosso meio de live, nós vamos conversar de maneira mais pontual, a título de técnicas, a título de radares que podemos estabelecer, tato que podemos desenvolver para, de fato, ajudar as nossas crianças, jovens e adolescentes. Nós temos tido um bate-papo muito produtivo, extremamente precioso com os nossos jovens da terceira série do ensino médio, que fizeram um trabalho fenomenal, né? Deixo aqui parabenizar, né, o prefeito eleito Vitinho, né, e consequentemente a vice-prefeita Fernanda, né, publicamente. Também dizer parabéns Renan, parabéns Anthony, na primeira série, que alcançaria a segunda colocação na votação. E também parabenizar, obviamente, a nossa amiga Carol e dizer para Rodrigo: não desista. Né? Porque esse é um processo de construção do caráter e da personalidade deles, bem como do senso crítico sendo amadurecido por aquilo que eles fizeram. Me sinto de fato orgulhoso, me sinto muito, mas muito mesmo, abençoado por Deus por fazer parte da família CMR, Colégio Manuel Ribeiro, estando com você, pai, mãe,
tio, tia, avó, que no dia a dia está ali participando, está ali, né, conosco, mesmo diante de situações que às vezes se apresentam como problema, e como diria Mandela, na vida eu nunca perco, eu ganho, eu aprendo. Se nesse momento não é hora de ganhar, porque é tempo de aprender, e depois que eu aprendo eu começo a ganhar, então tá tudo certo, a gente avança aprendendo, e o que não vale é a gente avançar com relações estremecidas, porque somos adultos, e temos que ser inteligentes do ponto de vista emocional, unindo forças em prol daqueles a quem nós amamos e investimos a nossa vida, para que a cada dia se tornem pessoas ainda melhores do que nós nos tornamos. Então hoje eu quero agradecer de montão, de coração, você que esteve aqui, você que guardou tempo, né, investiu seu tempo para estar aqui acompanhando esse conteúdo. Eu peço, por favor, que você divulgue, que você convide mais pessoas. Amanhã às 19h30 estaremos aqui com a assistente social numa collab, vai estar dividida a tela, né, eu com ela aqui, para a gente bater um bate-papo acerca das experiências que ela tem, né, para justamente enriquecer ainda mais as ferramentas, os recursos que a gente pode utilizar para estar nesse combate, não somente contra o suicídio, mas também contra esse mal silencioso, que é justamente essa condição emocional tóxica, essa condição emocional que por vezes encarcera, prende a pessoa e ela fica ali calada, ela fica ali sofrendo sozinha. É hora de despertar a nossa sensibilidade para termos a escuta e então agirmos de maneira a ajudarmos uns aos outros. Então você pai, você mãe, é nosso convidado, você pode convidar sua vizinha, seu colega de trabalho, divulgue. Nós queremos de fato dar visibilidade a esse trabalho, é desafiador. Eu costumo dizer para a Pro que se você procurar, e agora você está me assistindo, e eu digo, procure uma escola que esteja fazendo isso hoje, você não encontra. Com respeito a todas as demais escolas, né? Mas a gente entende um momento muito especial para fazer, tipo uma live como essa, um momento como esse, em que daqui até o final a gente vai convidar, né, pessoas que se dispuserem a, de repente, participar para trazer um depoimento, né, para falar da importância, né, para reconhecer. Você é nosso convidado, ok? Estou muito feliz e creio que a Proed Nova também, eu creio que Giovana também, eu creio que o nosso time de professores, tá? E vamos lá. Já nesse momento de despedida, eu quero contar uma breve historinha para falar para você da importância, né, de como que isso é muito sério. Eu falei que ia contar uma história, ela é pessoal, eu vivenciei isso, e com ela eu encerro a nossa participação, agradecendo muito por você estar aqui, querendo dizer para você que no sábado, só para lembrar, nossa programação, amanhã às 19h30, a nossa assistente social, Rosemeire, estará conosco, né, especialista em dinâmicas socioeducativas. Na quinta-feira, 19h30, mais um especialista também estará conosco, outra assistente social, Dayana Ribeiro, olha, Dayana Ribeiro estará conosco, né, especialista na educação inclusiva. E na sexta-feira, a nossa querida Verônica, que é psicóloga, vai estar conosco também para trazer informações, orientações, mais recursos para enriquecer ainda mais esse momento. E no sábado pela manhã nós vamos divulgar os horários, porque nós vamos, né, agrupar por ano, série, né, as famílias para uma roda de conversa. Uma roda de conversa que durará basicamente todo o período da manhã, para a gente ter esse momento, né, com as profissionais, com as famílias que quiserem participar, que vão desenvolver os questionários, que vão aceitar o desafio de uma melhor versão do seu ambiente doméstico, do seu ambiente familiar, da sua realidade enquanto pai, enquanto mãe, marido, esposa, pessoa, homem e mulher, para que o seu filho e a sua filha seja acolhido, se sinta realmente acolhido, né, pertencente, né, bem conduzido. E aqui eu começo com a minha história. Isso foi no ano de 2018, 19. O que aconteceu? Eu estava numa rotina bem intensa, e ela geralmente acontece nesse período do ano, tá? Foi basicamente nesse período, entre setembro, outubro, nas vésperas do meu aniversário. Eu geralmente tenho um momento de reflexão, porque o meu ano novo, ele não começa no dia 31 de dezembro, o meu ano novo começa na data do meu aniversário. Eu tenho esse ritual comigo. Então, nessas proximidades, eu estava numa rotina bem intensa na nossa congregação. Foi um período de oração semanal, todos os dias de oração, e a gente ali caminhando.
mas tendo uma rotina da realidade da minha casa, em que todos os dias eu levava meu filho para a escola, ia buscá-lo na escola, ele ia, né, para o nosso ambiente de reforço escolar, depois tinha a questão de natação, a gente fazia junto, enfim. Eu acreditando que diante dessa rotina estava tudo tranquilo, né, eu estava presente na vida dele e correndo tudo bem. No sábado, tivemos então a finalização de uma semana, onde fechamos com chave de ouro um momento de oração, naquela jornada, naquela campanha de oração, e deu tudo certo. Ao chegar em casa, é muito comum da minha esposa, a minha esposa ela é marcada, ela tem uma marca, né, na vida dela, que é a palavra relacionamento. Ela não brinca com isso. Ela é o tipo da pessoa que tem uma sensibilidade aguçada para uma percepção acerca das fragilidades em relacionamentos. Falta de diálogo, né, que tipo de relação de pai e filho, ela de alguma forma tem isso vindo do céu. É dom que ela recebeu, um tato que ela tem fora do comum. E então ela tem essa coisa de chegar em casa, sempre está batendo um papo com o nosso filho, essa coisa toda e tal. E foram bater um papo, eu fui para a cozinha fazer o café, lá tomar um café, e de repente ela sai do quarto e vai até a cozinha com os olhos marejados. E eu geralmente quando falo sobre isso, eu sempre paro porque é uma memória que para mim era muito forte. Eu paro para respirar fundo porque eu volto naquele dia em que ela vem na cozinha e fala, olha, Arthur não está bem, o nome do meu filho é Arthur, né? Arthur não está bem. Eu olhei para ela de forma assustada, não está bem, ele está sentindo a sua falta. Eu aí fiquei tipo uma interrogação enorme, falta? Aí eu voltei no tempo rapidamente, lembrando da semana, de todo corre-corre, né, indo para a escola, buscando na escola, almoçando junto, de repente indo para a natação, reforço escolar, enfim. Como que ele está sentindo a minha falta? Se a gente está todo dia junto, não estou entendendo. Aí quando eu cheguei no quarto, que eu abri a porta, eu vi meu filho chorando, soluçando. E digo para você, sempre mexe comigo essa imagem, nunca sai da minha cabeça. Nunca sai da minha cabeça. Meu filho soluçava, chorando. E note, repito, todos os dias eu levava ele para a escola. Todos os dias eu pegava ele na escola. Todos os dias eu almoçava com ele. Alguns dias na semana estávamos nadando juntos. Alguns dias da semana, ou se não todos os dias, estávamos no reforço escolar juntos. Mas ainda assim, eu via aquela criança chorando de soluçar. E olhava para mim e não conseguia expressar, falar, e eu só pedi que ele se acalmasse, que ele lesse um salmo, que ele meditasse. Enquanto eu ia, né, que eu tinha deixado algo no fogo, porque minha esposa falou e fui imediatamente no quarto. E quando eu voltei para a cozinha, e ela voltou para o quarto, eu voltei para a cozinha para brigar com Deus. Eu fui brigar com o meu Senhor. Eu fui questionar Jesus. Eu fui dizer para ele, não estou entendendo o que está acontecendo. Isso não pode ser, não está certo isso. Em meio aos meus questionamentos interiores, ao meu bradar, uma voz calma, serena e tranquila, que eu intitulo ser o Espírito Santo da minha vida, deixou claro para mim algo que eu não havia percebido. As perguntas, porque o Senhor sempre começa assim, fazendo perguntas. Não é que Ele não sabe, porque Deus nunca pergunta porque Ele não sabe, Ele sabe todas as coisas. Ele pergunta para chamar a nossa atenção para aquilo que a gente pensa que sabe, mas não tem ideia do que de fato é. E a pergunta inicial foi, qual foi a última vez que você leu um livro com seu filho? Que nós temos esse costume. Qual foi a última vez que você jogou videogame com o seu filho? Nós tínhamos esse costume. Qual foi a última vez que vocês saíram juntos? Que vocês oraram juntos? Você e ele, nós tínhamos esse costume. Aí a minha ficha caiu quando ele disse, o que você está fazendo, levando ele, buscando ele, é fazendo ele participar da sua rotina diária. Mas você já não participa mais da rotina dele. E ali eu realmente vi as lágrimas. Eu entendi. E é algo que eu digo para você, pai, eu falo para você, mãe, a gente está muito passivo de fazer por conta da correria, por conta das contas a pagar, por conta, sabe, de tantos compromissos, mas eu preciso chamar a tua atenção que a infância passa muito rápido, a adolescência também, e eles vão ter 12 anos de uma vez só, 13 anos de uma vez só, 15 anos de uma vez só, e depois que passar, essas memórias vão ficar, e se você não tratar, você vai perder o seu filho. Por isso eu tenho muito cuidado. Estou aqui como um homem que leva muito a sério
o trabalho que faz, não é bem um trabalho, na verdade eu fui abençoado por Deus para ter o prazer de fazer o que faço. E quero deixar esse convite para você. Não cometa esse erro. Não se deixe levar achando que está tudo bem, porque nada de ruim aconteceu. Não é porque você não está sentindo nada que você está com saúde não, viu? Tem que avaliar, tem que examinar. Geralmente eu pergunto para as pessoas, você está fazendo um bom trabalho? Eu pergunto, você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Aí geralmente as pessoas falam, sou. Eu falei, quem te disse isso? Quem te avaliou? Quem te examinou? Quem está falando para você no que você precisa melhorar? Quem está sendo honesto e sincero com você no que você não está fazendo e precisa fazer? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que o Colégio Manuel Ribeiro está chamando você para participar. Para que você tenha uma melhor versão do pai que você é. Se você é bom, vai ficar melhor. Para que você tenha uma melhor versão da mãe que você pensa ser. Se você é boa, vai ficar excelente. E, consequentemente, quando a régua sobe, a relação com o seu filho e, consequentemente, quem ele passa a ser também melhora. Mas à medida em que a gente vai tapando o sol com a peneira, como dizia a minha avó, e deixando o tempo passar, cantando a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não funciona. Uma família bem ajustada, uma família de excelência, ela custa. Custa você ser alguém ativo e não passivo. Custa ser alguém que luta por essa família, luta por essa relação. E é isso que nós estamos propondo para você. Só que não para você lutar sozinho. Não para você lutar sozinho. E eu pergunto mais uma vez, né, dando total crédito ao nosso time, né, a visão educacional que essa escola tem, que é perguntando para você, quando foi que você ouviu alguém falar desse assunto com você desse jeito? Quando foi que você ouviu alguém trabalhar essa realidade de autocuidado com famílias, com todo o ecossistema escolar? Pois é, isso está acontecendo no Colégio Manuel Ribeiro. Na escola que você escolheu para ser parceira da educação do seu filho. Estamos aqui assumindo um compromisso com você, que existe sim a possibilidade de uma melhor versão do seu núcleo familiar vir para fora, se manifestar. Eu, no sábado, tive o prazer de ver um pai apertar minha mão em lágrimas, agradecendo. Já teve mães que foram lá na escola agradecer. De fato, a escola está num novo momento. Estamos indo para um novo nível, um novo patamar nos aguarda. Um portal já se abriu diante de nós e pode aguardar. Estamos acessando a nova realidade. Contudo, não queremos ir para lá sozinho. Queremos que você vá conosco. Mas para isso acontecer, tem que renovar. E é por esse motivo que eu quero deixar o convite aqui com você para que você continue participando das lives. E nos ajude, se você entendeu que esse conteúdo foi relevante, significativo, importante para você, não somente comente, curta, mas também compartilhe. Convide pessoas para poder participar amanhã, 19h30. Estaremos aqui com uma profissional, uma pessoa de bagagem, para enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo. Assim eu quero te agradecer de coração, agradecer muito por você estar aqui e também, mais uma vez, lembrar, se você quiser acessar os nossos questionários para passar por essa avaliação e, consequentemente, ela é altamente sigilosa, tá? Nós vamos lidar com você com total sigilo, como estamos lidando com as crianças, as famílias em que as crianças, quando percebermos nos resultados, crianças com a necessidade de um cuidado mais detalhado, nós vamos sinalizar, nós vamos conversar para que de fato possamos cumprir a nossa missão. Assim eu quero agradecer a você, dizer a você muito obrigado, desejar uma excelente noite para você, declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, o que diz o Salmo 91, que a praga não chegue no seu lar, que a mortandade não chegue na sua tenda, que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não seja atingido, mas que você possa desfrutar do favor de Deus, da boa mão do Senhor, abençoando a sua entrada, a sua saída, tendo anjos que vão te acompanhar e te proteger em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Muito obrigado por você ter estado esse tempo aqui conosco. Até amanhã, às 19h30, para mais um tempo. Guarde esses verbos. Tempo para ouvir, sentir, cuidar e viver. Ouvir, sentir, cuidar e viver.
Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu!